Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de rega. Olha, esse assunto tem muitos desdobramentos. É um vídeo que eu tô há um tempinho pensando em fazer e eu acho que eu vou devagarinho desdobrando esse vídeo. Esse tema, na verdade, né? Em vários outros temas. E com o decorrer do tempo, vocês vão vendo que eu vou estar falando novamente de rega, mas sobre um outro ponto de vista. Então, hoje eu vou passar para vocês, falar para vocês a respeito da rega e suas regras básicas, vamos dizer assim, tá? Então, eu espero que o vídeo seja útil, que vocês gostem do tema. E se você já achou isso interessante, já deixa o seu like e inscreva-se no meu canal. Assim você me ajuda a crescer e eu te ajudo, continuo te ajudando aqui com mais dicas de cultivo e tudo mais. Então, bora pro vídeo. Gente, a regra número 1, né? A regra principal, a regra de ouro, para você ter uma rega perfeita é para suculentas, né, gente? Uma rega que seja boa para suculentas é regar somente quando o seu substrato estiver totalmente seco. Essa é a regra número 1, é a regra que você tem que nortear todo o seu cultivo, tá? E diante disso, então, sabendo que essa é a sua regra número 1, vamos descobrir juntos, né? Quando que o substrato está realmente seco. Então, qual que é? Você vai molhar a sua planta no domingo. 3 dias depois, você vai colocar um palito, ou pega isso aqui que é a plaquinha de identificação, e você vai ver se o substrato, olha só, você põe a mão aqui, você já vai sentir se o substrato está úmido ou não. Nesse caso, o substrato não está úmido. Esse aqui vai dar pra gente também perceber. Você coloca até o fundo do vaso, tira, olha só, já sai todo sujinho. Você passa a mão nele, ó, você vai sentir que tá molhado, olha só, né? Então, a partir do momento que você vai descobrir que o seu substrato tá molhado, você não vai regar. E aí, você contou quantos dias? No quarto dia, você tinha 3 dias e tá molhado. No quarto dia, você vai lá, mede de novo. Pega o seu palitinho, coloca outra vez lá. Tá molhado? Não rega. O dia que ele sair seco, rega. Foi no sábado, né? Então, levou quase uma semana. Entende, ó? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 6 dias depois você tem que regar novamente. Então, o prazo que todo mundo gosta muito, poxa, quantas vezes por semana eu vou ter que regar? Sabe aquela receitinha de bolo que todo mundo quer? A cada 5 dias, a cada 4 dias, a cada 3 dias? Não. Não existe uma regra de número fixo que vai servir para todo mundo. Vai existir a regra que você vai descobrir no seu jardim quantos dias demora para o seu substrato secar. Então, você mesma é que vai medir esse intervalo de tempo. A partir do dia que você regou, quantos dias demorou para o seu substrato secar? E aí você vai descobrir no seu jardim de quantos em quantos dias você precisa regar a sua suculenta. Puxa, Márcia, mas qual vaso que você vai usar como parâmetro? Eu aqui, gente, eu uso como parâmetro um vaso mais ou menos esse aqui, ó. Eu uso esse aqui como parâmetro, porque eu tenho muitos vasos desse tamanho. Se os seus vasos são como os meus, um é pequeno, outro é grande, outro é comprido, outro é de um material, outro é de outro, você elege um como parâmetro, tá? E aí você vai escolher um desses vasos e vai anotar o tempo deste vaso. E aí você vai fazer a rega geral com base nesse seu vaso.
Daí você vai observar o seu jardim, observar os seus vasos, observar as suas plantas. Esse vaso, por exemplo, é um vaso que eu preciso regar mais vezes do que outros. Essa planta aqui também, eu preciso regar mais vezes do que a geral, entendeu? Então, você devagarinho vai começar a dominar quais são as plantas do seu jardim que necessitam de mais água e rega com mais frequência, diferente do geral. Então, se eu faço uma rega geral a cada 15 dias, a cada 10 dias, alguns vasos você sabe que tem que regar com 5. É que eu vou saber quais são esses vasos que vão precisar de rega mais cedo. A sua suculenta vai dar sinais. Um dos sinais é a folha ficar molinha. É que nesse caso aqui, como eu já sei que essa planta precisa de mais água do que as outras, eu não deixei ela ficar molinha demais dessa vez, ó. Mas quando você aperta, a folha cede, parece um tecido, fica molinha, sabe? E isso daí é importante para você estar conhecendo a sua suculenta. Outra coisa, alguns gêneros, como os eônios, gostam de mais água. Então, desses aqui, folhinhas mais finas, olha só, outra dica é a folhinha fina. Se a folha é bem fininha, fique mais atento a essa planta, porque ela pode precisar de água mais cedo. Então, esse vaso aqui, esse vaso, esse, eu sempre molho mais vezes. Entre uma rega que eu faço de mangueira, eu coloco uma rega intermediária, exclusiva para essas plantas aqui, ó. Entendeu? E eu faço também uma rega especial para os colares. Não sei se vocês sabem, né? Acho que todo mundo sabe, mas eu vou mostrar. Algumas espécies de suculentas, vocês vão ter mais facilidade de perceber. Você já tem muita dica na internet a respeito de espécies que gostam de mais água. Então, os colares, né? Esse aqui é o colar de golfinho. Gente, eu só tenho colar de golfinho e colar de pérola, tá? Justamente porque eu sou uma pessoa que não gosta de dar água. Porque dar água pra planta dá um trabalhão, né, gente? E você tem que fazer isso todos os dias. Eu não gosto de dar água pra planta todos os dias. Então, o que eu fiz pra eu conseguir cultivar isso aqui, ó? Eu coloquei num lugar que ela não tá pegando muito sol. Pega pouquinho tempo de sol. Eu peguei isso aqui, ó, e deixo do lado. Pra eu ter mais facilidade de aguar essa danadinha aqui, eu deixo ela do lado. Assim, eu não vou esquecer que essa planta aqui precisa de mais água, gente. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês. Pega um galãozinho desse aqui, ó, pra você que não gosta de dar água, como eu, e coloca, porque toda vez que você for passear no seu jardim, você vai lembrar que você tem que dar água pra passar aqui e você não precisa ir lá correndo buscar ou a mangueira ou buscar o que for pra aguar a sua planta, tá? Deixa aqui, ó, do ladinho dela, que você vai lembrar de cuidar melhor da sua plantinha. Bom, outra observação que eu quero fazer com vocês é com relação às estações do ano, né? No inverno, todo mundo sabe que o sol fica mais ameno e, portanto, o substrato demora um pouco mais para estar seco. Então, especialmente no inverno, vocês podem, se vocês não tiverem ainda o parâmetro, né? Vocês podem estar fazendo novamente a verificação do substrato com as plaquinhas, com o palito. Assim você já vai saber quanto de água a sua planta vai precisar, né? E por quê? Porque você vai ver que no inverno vai demorar mais para secar a plaquinha, para sair seca a placa. Então, é importante que vocês verifiquem isso no inverno, tá bom? Oi, gente, no final do inverno para o início da primavera é a época que as suculentas estão mais, que o ar, não sei se vocês já notaram isso, mas é a época que mais a gente tem secura no ar. A época da queimada, a época da seca, né? Que é agora que tá começando.
esse período de agosto até o início da primavera mesmo, a época de chuvas, na verdade, é a época de mais seca. E como a umidade do ar está muito baixa, o substrato vai secar mais rápido. E aí volta a necessidade de vocês estarem adequando a rega a essa nova situação, a essa secura do ar, tá bom? Ainda sobre as estações do ano, aqui comigo no verão, eu não rego mais as minhas plantas. Né? Na época de chuva, começa a chover, eu simplesmente paro porque chove demais, né? E como aqui tudo é no tempo, eu não preciso estar regando elas. Então isso acontece muito aqui comigo. Época de chuva, acaba totalmente a necessidade de eu regar minhas plantas. Seria então, gente, a melhor forma de você estar regando aí. Então, essa é uma questão difícil de responder. Não dá para ser uma resposta padrão. Eu, por exemplo, rego de mangueira. Mas eu tenho aqui comigo um regadorzinho de bico fino que eu coloco para regar essas plantas que eu citei para vocês, né? Eu mostrei até no vídeo, né? Plantas que necessitam de uma rega mais próxima uma da outra, eu faço desse jeito, com esse método, né? Aqui no meu cultivo, eu molho folhas de suculentas com pruína, né? Ai, Márcia, mas vai perder a pruína, vai ficar horrível. Isso é uma escolha pessoal, eu não ligo, né? Claro que eu acho lindo quando a pruína está intacta, eu acho maravilhosa. Eu gostaria, mas eu não tenho paciência, gente. Olha a quantidade de planta. É água em cima mesmo, tá? Pergunta frequente, água no miolo, você sopra, tem que soprar? Olha, tem que soprar, eu não sei. Eu sei que eu não tiro água do miolo. Francamente, eu não tiro porque realmente é um mar de plantas. Eu cultivo todas no tempo, todas no sol. Olha aqui, ó, água no miolo. Então, eu já tive problema com isso? Se eu tive, eu não percebi, tá? Porque tem muito isso também da nossa percepção pessoal, né? Se a gente não tiver atento que a água do miolo tá fazendo mal, a gente não pode dizer que ela fez, porque a gente nem percebeu. Olha só. Eu aconselho, ó, no caso da Gila, se você deixar, ela mancha, né? Mas, ó, vocês estão vendo que eu, infelizmente, não tenho todo esse zelo, não. Tá? Infelizmente, porque se eu fosse mais zelosa ainda, eu acho que tiraria, né? Ai, gente. É a questão assim, cada um do seu jeito, né? Ai. Eu não tenho esse jeito. Olha aqui o meu sakura, como é que já tá. Olha a brotação, como brotou as folhinhas, que linda. Ainda tem bastante flor, né? Ai, gente, olha aqui, ó, só pra vocês verem como é que tá a construção. Uma bagunça, ó. Tem uma bagunça ali, ai. Retornando. Existem situações de cultivo em que você regar da forma como eu rego, pode ser que não seja uma boa opção para você, tá? O que eu quero dizer com isso? Se o seu cultivo não é um cultivo como o meu, né? Que pega sol, bastante sol nas plantas, se você tem um local coberto, né? Se você cuida deles num espaço fechado, se você cuida das suas plantas num local coberto não com sombrite, com alguma coisa que proteja da chuva. Esse tipo de cultivo, ele deixa a suculenta um pouco mais sensível à água, tá? Para essas pessoas que têm esse tipo de situação, né, de cultivo em que as plantas não estão pegando sol diretamente, não estão passando pela chuva, né, não passam tanto frio como as minhas aqui, esse tipo de cultivo às vezes fragiliza a suculenta
e faz com que as regas sejam mais cuidadosas, elas exigem isso, as suculentas, porque elas vão acabar ficando um pouco menos rústicas. Então, quando você tem um cultivo mais protegido das intempéries, das chuvas, do sol, do frio, então um cultivo assim exige mais cuidado nas regas, tá? Então, nesse caso, regue mais o substrato do que as folhas. Evite acumular água no centro da planta, porque a suculenta, nesses casos, ela pode ser mais sensível. Gente, então acho que é isso que eu queria falar com vocês, né? A rega, você que vai criar o espaçamento, ok? No inverno, diminui as regas, diminui a quantidade, aumenta o espaçamento. Então, se você no inverno tiver que regar a cada 5 dias, vai aumentando para 6, vai aumentando para 7, ok? Vai sempre testando com o palito no seu vaso para você saber se aquilo está sendo ideal para ela ou não. E a rega de mangueira, geralmente, ela é boa para quem cultiva assim como eu, no tempo, sem muita cobertura, né? Porque suculentas cultivadas dentro de apartamentos que não passam pelo sol direto, ou o uso de sombrites permite, tá? Permite você conseguir estar cultivando aqui, ó, por exemplo, ia ser ótimo se eu tivesse sombrite. Eu ainda não providenciei isso. Então, se eu tivesse um sombrite, ainda assim eu poderia estar fazendo esse tipo de cultivo, esse tipo de rega, aliás, né? De mangueira. Porque a água, ela vai vir por cima da suculenta. E quando a água vem por cima das folhas, algumas não gostam, não suportam isso, né? Principalmente as plantas mais sensíveis, agavoides não gostam muito, né? Mas aqui as minhas agavoides eu cultivo no tempo, com água em cima mesmo. Mas eu não tenho muitas. A Romeu não aguentou meu cultivo. Então existem coisas que eu posso fazer, mas que não são para todas as plantas, né? E é importante que vocês aí vão separando as suas plantas que precisam de mais cuidado e observando. Vocês teriam que estar apurando o seu senso de observação. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, tá? E inscrever também no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau!